Bom dia, pessoal. Como diz o Rodrigo, bem-vindo ao maravilhoso mundo da Semana Bacanes. Estamos chegando aqui no último dia, então hoje quem vai apresentar somos eu e o Léo. Então já vou começar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Capelletti e eu sou CEO e Head da Senso Performance. Eu vou apresentar para vocês 3 categorias, tá? O Grand Prix de 3 categorias. O Creative Effectiveness, Innovation e Media. Então, esses 3 aqui. Bora começar? Então, vamos lá. O Nego falou, trouxe o case da Apple, falou bastante sobre a marca Apple, e eu vou trazer mais um case aqui que ele não comentou na apresentação dele, eu fiquei de olho, até porque a gente distribuiu as categorias, né? E o case que eu vou trazer aqui conta um pouquinho da história do Shot on iPhone, que tem muita eficiência criativa com consistência, e ele é um case que, no final do dia, ganhou mais um prêmio, né? Ele é um trabalho de longo prazo e ainda conseguiu ganhar esse Grand Prix mostrando a efetividade do case. A agência TBWA, Media Arts Lab, de Los Angeles. O desafio que eles encontraram aqui e trabalharam, né, sempre foi, e ao longo dos anos eles permanecem com esse desafio, e acredito que cada vez mais, porque o celular se tornou uma ferramenta de trabalho para muita gente, cada vez mais pessoas usam como ferramenta de trabalho, então eles sempre quiseram mostrar a qualidade, e hoje qualidade da câmera é um grande diferencial, né, tanto que os iPhones têm uma questão ainda de bateria, que eu vejo que eles não conseguiram resolver frente aos concorrentes, mas a qualidade da câmera e manter essa autenticidade, ser um produto aspiracional que mostra tecnologia. Então, esse é o grande desafio que eles têm, e até acho que o desafio é maior ainda, porque eles precisam manter isso ao longo do tempo. A premissa que também foi usada lá atrás e que permanece aqui é que se o iPhone realmente tira fotos incríveis, por que não deixar as fotos falarem por si só? Que de fato é algo que eles fizeram e ainda fazem, né? Então, eles trabalharam muito essa campanha, as campanhas que usam as fotos tiradas por usuários comuns com seus iPhones, e isso vai para a mídia como um todo. Ela acaba sendo uma campanha muito simples e que vai para a rua. Ela inicia, como eu comentei, como uma campanha, mas no final do dia ela vira, podemos dizer, um movimento, porque desde 2015 que eles trabalham com esse desafio, com essa premissa e com ações nesta mesma linha. E ela virou um movimento global, inclusive eu quando estava montando essa apresentação, fiz uma busca, e existem realmente milhares e milhares de imagens que usam a hashtag Shot on iPhone. Então, e ela extrapola um pouco as simples imagens dos usuários comuns. Ela entrou muito na cultura pop, então, em 2019, Selena Gomez fez um clipe usando um iPhone, e até que o da Selena Gomez é um clipe muito simples, porque ele é meio parado, com imagens muito semelhantes, mas aí veio essa Olivia Rodrigo e fez um clipe mais elaborado, com cenas abertas, e The Weeknd também mais recentemente fez um clipe usando só o iPhone, e aí usando a hashtag Shot on iPhone, e com produções um pouco mais elaboradas. Então, sempre eles fizeram esse destaque da parte técnica e as pessoas aderiram a isso. E mais recentemente, que é o que fez com que levasse o Grand Prix, eles trabalharam num filme dirigido pelo Mark Webb, que tem vários filmes importantes na carreira, e é o Little Garlic. Ele foi lançado no dia do Ano Novo Chinês, e ele teve, assim, uma grande repercussão. Ele fala um pouquinho de autoaceitação e, ao mesmo tempo, ele demonstra a capacidade do iPhone para fazer uma produção dessa. Vamos dar uma olhadinha no case.
我是那一山爷爷的碰鼻头。Acho bacana esse obrigada Apple no final. Então, ele foi o vídeo mais assistido desse novo ano chinês, e pensem que na China, a concorrência da Apple versus os outros, outras alternativas de celular é gigante. Então, para eles ter essa propaganda embedada num filme que celebra, fala um pouco de autoaceitação, porque ali até o avô fala do seu nariz, então ele faz uma brincadeira, mas ele brinca com algo que é muito sério, né, entre os orientais, então, e não só entre os orientais, mas é algo que rola muito na internet, as pessoas tentando se mostrar um pouco do que não são, enfim, então é um assunto muito sensível, e eles conseguiram trabalhar isso de forma super bacana. E além dessa repercussão gigantesca em visualizações e tudo mais, eles conseguiram ter resultados em venda também. E por isso que entra ali em efetividade, né? Porque eles conseguiram trabalhar todas as etapas de um funil de venda. Eles fizeram engajamento e conscientização, eles trabalharam na percepção de marca, então mostraram essa qualidade, inovação do produto, e contribuiu com o crescimento de 5 pontos percentuais em market share, impulsionando as vendas da Apple, que no caso, quando você mexe qualquer ponto percentual na China, é algo importante, mas de uma forma geral, assim, eles conseguiram resultados efetivos de venda. Uma campanha longe de muito tempo, eles ainda conseguiram trazer algo bastante autêntico, e para isso trouxeram uma prova social e conseguiram fazer uma conexão cultural muito importante com esse público deles. Beleza? Tudo certo? Bom? Gostaram do case? Sim? Então tá. Bora para o próximo case. Esse case também ganhou o Grand Prix de Innovation. A agência é AKQA de Copenhagen, e o cliente, né, é o Museu das Nações Unidas, onde nasceu, de fato, a ideia, mas ela é uma ideia também que extrapola todo e qualquer, extrapola o ambiente único de um museu e de quem gerou a ideia, e ela vai muito além. Então, trabalha com impacto social e ambiental. O paradoxo, então, assim, teve uma conversa desse Museu das Nações Unidas com um coletivo musical, e nessa conversa eles falaram sobre um paradoxo, do tipo, artistas usam som da natureza em suas músicas e tá tudo bem, né? Não existe uma compensação sobre isso. E aí eles partiram de uma premissa que todos têm direito autoral por aquilo que está criando, afinal de contas, né? É uma criação, não deixa de ser uma criação, é da natureza, mas é uma criação. E aí, o que eles pensaram? A solução, né, depois de um longo tempo de discussões, é que a natureza, a solução foi transformar a natureza numa artista oficial dentro de uma plataforma de streaming. Até essa ação aqui, os criativos, eles são brasileiros,
na agência não é brasileira, mas o diretor de criação e uma parte da equipe são de brasileiros. Então, assim, eles trouxeram toda essa parte de interação trouxeram uma pitada de brasilidade aqui nessa campanha, ela tem isso, eu vejo que até bem forte, assim. E aí eles criaram um projeto Sounds Right, que faz uma parceria com o Spotify, e ele, no final do dia, essas músicas recebem um crédito, que são os royalties, que acabam financiando projetos de preservação ambiental ao redor do mundo. Então, uma ideia, inicialmente, que nasce de um paradoxo, que no final acaba impactando em projetos positivamente em projetos de preservação ambiental. E para o lançamento, para se tornar grande, então eles contaram com a participação de vários artistas, como David Bowie e vários outros, até existe uma playlist ali bem grande da Nature, né, que fala sobre essa onde o artista principal é a natureza, e a natureza recebe créditos de toda a propaganda, de toda a comunicação que rola no Spotify, ela é creditada e, na sequência, ela vira ações de preservação ambiental. Então, vamos conferir aqui esse case para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Imagine working 4.6 billion years for free. Neither could we. So we invented a first-of-its-kind business model for Nietzsche, now officially an artist. Famous musicians are lining up to perform with a new up-and-coming artist known as Mother Nature, and this new idea that's coming in about using natural sounds and giving royalties to those animals and music conservation. It's about time that artists and Mother Earth finally shook hands. Sounds Right is built as a fully functioning business model. We record sounds of nature from around the world for artists to use in their music. And credit nature as the artist she truly is. A model that helps nature keep growing, as tracks are continuously released in partnership with global artists. Allowing fans of music to become fans of nature by simply doing what they already love doing, listening to music. We have pulled together a really high-level executive advisory panel to help them direct the funds that are collected through those royalties back into nature conservation. We launched in partnership with Spotify, the global network of billboards, with the notion that nature is now an official artist and finally credited for her work. You live in a nature sound can actually do good for the environment. Nature's a musician now. Not nature, man. This is a great feature. With over 3.7 billion media impressions and over 150 million streams from more than 14 million listeners, Nature became a top 1% artist worldwide. The interesting thing about this project is that we're setting up a very long-term payment stream to organizations that are trying to protect the earth. How does that sound? Legal. Também espero que tenham gostado desse. Aqui tem, eu vejo que aqui tem uma boa pitada de brasilidade. Ele ganhou inovação até porque eles fizeram toda essa integração da ideia com a realização dentro do Spotify, e o legal é que eles continuam recebendo royalties por isso, né? Então, assim, é inusitado, é inovador, transformaram a natureza uma artista oficial. Até ontem eu estava olhando essa playlist, e tá lá, quando você olha a música, tem como main artist, que é a natureza, e ele continua ganhando royalties para financiar a conservação ambiental. É um impacto concreto. Então, ali eles falaram que eles já arrecadaram mais de 500 mil dólares, e até tem ali uma prova de que 225 mil foi para uma comunidade indígena nos Andes tropicais, mas eles continuam gerando, então, benefícios para a preservação ambiental, pelo clique das pessoas e remunerando, então, a natureza pelo uso dos seus sons nas músicas feitas por esses artistas. Beleza? Bora para o outro case. Bom, também já foi falado de Dove, o Cavalier trouxe Dove, mas eu precisei trazer ele aqui porque, afinal de contas, ele ganhou o Media Lions. Então, não tinha como passar batido no Grand Prix de mídia. Queria mostrar isso para vocês. Então, quem realmente ganhou o Grand Prix foi a Dove, e a agência foi a Mindshare Nova York e a Droga 5 São Paulo. Aqui rolou até uma
rolou uma questão entre a Droga5 e a Mindshare, porque a Mindshare não tinha colocado a Droga5 no case, aí a Droga5 levantou a mão e falou, a ideia criativa é minha, eu preciso estar nesse case, e aí no final do dia os organizadores reconheceram que a Droga5 também estava no case, também foi uma ganhadora. O case é Real Beauty Redefined, vamos dar uma olhada. Então, o insight, né, o data insight aqui, que foi o que gerou a ideia, foi um dado que a marca detectou que 1 em cada 3 mulheres sentia essa pressão de alterar sua aparência para que ficasse o quanto mais próximo das imagens geradas por IA. Então, esse foi o dado que gerou o insight da campanha, mas, claro, que a Dove fala disso há 20 anos. Então, há 20 anos ela é reconhecida por defender a beleza real e ainda manter essa verdade para a marca. Então, a solução foi combater esses hackers e algoritmos que perpetuam o padrão irreal de imagem que é gerado pela IA. Então, ela fez uma parceria, a plataforma que foi usada, nessas ideias tem muita plataforma, né? Tem muita parceria de plataforma. Nesse caso foi Pinterest, que deu início a essa ação junto com eles. Eles fizeram uma adaptação nesse algoritmo para que ele pudesse ressignificar o que é a beleza real. Então, fizeram, né, tecnologia com propósito, e as mulheres podiam colocar, caracterizar a beleza em seus próprios termos, né, em outras palavras. Então, corajosa, criativa, não só aquela parte plástica do que tem a beleza tradicional. E essas escolhas dessas mulheres, o que elas colocavam lá, elas pinavam as características para a visão delas do que era uma beleza real. No final, isso se transformava num vídeo que era personalizado e que era compartilhado, que podia ser compartilhado, e mostrava, então, esse outro lado da beleza um pouco mais real, que não tinha tanta influência, tanta plasticidade da inteligência artificial. Então, vamos conhecer o case no detalhe aqui. Bora lá. Aqui é você caracterizava que é uma mulher confiante, o que é uma imagem de uma mulher confiante, você podia dar a sua visão sobre isso, e que também é a visão da Dove. She's the hottest influencer on social media, but she's not a real person. She's an AI creation. Come with me, and you'll be in a world of your imagination. 1 out of 3 people would change their appearance, physically change their appearance, even if they know that image is fake. And exactly 20 years ago, Dove launched the first campaign for Real Beauty to redefine industry beauty standards, and through the years, Dove has continued to champion Real Beauty. And now, with the advent of AI, there's another hurdle to navigate around. Boa, deixa eu voltar aqui. Legal, acho que assim, Dove vem falando disso há muito tempo, e aí eles pegaram esse gatilho da inteligência artificial, né, e das imagens mais, tentando ressignificar ali o que significa uma mulher maravilhosa, né, não necessariamente uma mulher maravilhosa se você pergunta para a inteligência artificial, vem algo muito plástico. E a preocupação deles foi que o algoritmo entenda que isso é o real, mas, na verdade, não é, né? É o irreal. E eles ganharam em mídia porque eles tiveram realmente um impacto gigantesco, mas de todos os índices de milhões de visualizações,
de várias pessoas impactadas, tanto no Pinterest como em qualquer outra plataforma, o fato disso ter ido para a rua, eu acho que um ponto fundamental foi que eles tiveram esse crescimento de associação da marca com a beleza real ainda mais, né? Acho que eles reacenderam isso, e eles tiveram no Brand Lift, eles mostraram essa aproximação dentro do segmento beleza, mas também com esses valores que a Dove sempre traz para as pessoas reais, né? Para as pessoas referente à beleza real. Então, ela transformou uma experiência de busca das mulheres dentro do Pinterest em uma outra coisa, sendo pioneira nessa questão de beleza inclusiva, porque ela também trouxe isso à tona. Então, questionar o que de fato é um padrão de beleza. Então, eles fizeram isso de forma muito legal e tiveram um resultado extremamente positivo e ganharam aí o Grand Prix de mídia. Bom, para fechar, assim, a minha parte, né, estou a 1 minuto, tem 1 minuto. Então, o que essas campanhas têm em comum? Assim, claro que tem estrutura da agência que impacta, ou o cliente que impacta, mas tem muito mais sobre emoção, né? Todas elas têm muito forte essa questão da emoção e de impacto. E aí eu trouxe aqui esses dias acho que o pessoal da Dom, não sei se foi o Mário ou foi o Cuveiro, compartilharam um link desse Felipe Clavé aqui, falando um pouquinho nesse novo momento de comunicação, onde parece que o conteúdo é o publicitário, o algoritmo é o horário nobre, já faz tempo isso, né? E o scroll é o controle remoto, mas ainda assim, o que move tudo ainda é a criatividade, né? E a sensibilidade humana, esse entendimento do tempo, da emoção, do que é importante para as pessoas. Por exemplo, a Dove falando de IA num momento em que realmente está todo mundo se questionando, é fundamental e é possível, né? A gente está vivendo isso, a gente está dentro desse mundo. Então, acho que é o exercício de se questionar e entender esse tempo e momento que a gente está vivendo para trazer com emoção. E aí, aproveitando a exclamação do Nego, que a gente trocou, então, o bora performar, que era um ponto de interrogação, bora performar para exclamação, bora criar, bora impactar, para ajudar, obviamente, os nossos clientes a vender. E tudo isso com muita criatividade e ousadia, que é algo que a gente pode se desafiar bastante aí todos os dias, até com o fato mais simples que tem, mas eu vejo que cada um de vocês que está aqui, dessas 148 pessoas, todos são capazes de fazer isso. Bora fazer case para os nossos clientes, beleza? Obrigada aí, galera. Vamos lá, Léo, passo a bola para você. Obrigado, Dani. Muito legal, parabéns aí pela apresentação. Cases bem bacanas, bem legais. E chegamos aí na reta final agora da Semana Bacanes, para a gente fechar aqui com a apresentação que eu trouxe para vocês de Outdoor Lions. Então, a categoria de outdoor, né, de out of home, os principais cases ali que a gente selecionou para dividir com vocês. E interessante que a gente vem daí para uma categoria que a Dani traz alguns cases aí muito envolvidos aí com algoritmos, né, até essa frase final ali dos algoritmos, do scroll, né, esse ambiente digitalizado que a gente vive, enfim, de dados, e o out of home caminhando para isso também, aí, com a digitalização das telas nas cidades, mas ao mesmo tempo é uma mídia que, se a gente analisar a fundo, foi a primeira mídia que existiu no mundo, né, as pessoas escreviam nas paredes para se comunicar lá no tempo das cavernas, então é considerado a mídia mais antiga do mundo. E hoje, com esse mundo de dados que a gente tem, o out of home, a mídia exterior, ela tem essa capacidade de trazer essas mensagens, às vezes, de uma forma popular, no sentido pop, no sentido de popular, de falar com as ruas, de falar com um número muito maior de pessoas do que os recortes específicos de algoritmos, dados, target e assim por diante. Então, os cases que a gente trouxe aqui mostram um pouco isso, né?
dessa conexão poderosa da mensagem com o meio, que é esse meio que vocês vão ver que eu vou falar bastante aí, que cada vez mais está participando da paisagem urbana das cidades, né? Então, esse meio que tem essa relação profunda com as cidades. Então, hoje, o especialista de out of home, ele tem que entender um pouco até de arquitetura, de urbanismo, para ver como que a cidade está se movimentando, como as pessoas estão andando dentro dessa jornada nas cidades, e entender aí o fluxo, né, das avenidas, das ruas, e desse potencial aí de mobiliário urbano que tem para levar as marcas nessa conexão com as pessoas. E cada cidade tem seu ritmo, sua cara, né? No Brasil, então, imagine, 5.570 cidades, quando a gente olha também isso, né, numa fotografia global, é muito interessante. Então, eu vou dividir a apresentação aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar tudo certo. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Léo, tá? Trabalho na Taylor Media. E a Taylor é a inteligência de mídia do Grupo AM, especializada em planejamento de mídia, né, de mídia integrada. A gente presta esse serviço aí para clientes diretos, esse serviço de mídia integrada, e tem também aqui dentro do grupo esse apoio e suporte que a gente faz para as principais empresas do grupo no planejamento de mídia regional. E quando a gente fala de mídia regional, o OH ele é muito poderoso, o OH e o rádio. Mas o OH, exatamente por isso, né? Quando a gente está falando de regionalização, a gente está falando de cidades, é uma mídia que está presente aí nas esquinas das principais cidades brasileiras, né? Então, da menor cidade que você for no Brasil, pode ter certeza que tem alguma comunicação de mídia exterior que acontece ali, né? Desde uma pintura de muro até um painel ali numa esquina. Então a gente, né, com essa operação gigante que a gente tem de OH aqui na Taylor, escolhi aqui essa categoria para dividir um pouco para vocês os principais cases aí premiados, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro case que eu trouxe aqui, pessoal, é de KitKat. E esse ganhou o Grand Prix. A agência foi a VML da República Tcheca. Isso aqui foi muito legal também, né? Foi a primeira vez que a República Tcheca ganhou, né, um Grand Prix em Cannes. E atendendo o quê? KitKat, né? Todo mundo conhece o KitKat, a famosa barra de chocolate, que é sensacional, é uma delícia. E o que o KitKat entendeu e percebeu? Que o slogan clássico dele, desde 1957, né, o Have a Break, Have a KitKat, então eles entenderam muito o comportamento das pessoas hoje. E o comportamento das pessoas nos seus deslocamentos, né, dentro dessa paisagem urbana, acontece como? O celular na palma da mão. Cada vez mais esse uso abusivo de telas está presente no dia a dia das pessoas. E aí o que o KitKat fez, né, junto com a sua agência? Entendeu que substituir essa barra eletrônica por uma barra de chocolate poderia ficar muito simpática na campanha visual nesse sentido. Então, o que ela fez? De uma maneira muito criativa, e ela aproveitou que essa paisagem urbana, esses pontos estratégicos, onde as pessoas cada vez mais estão refém ali das telas, nas estações de metrô, nos ambientes ali de aglomeração de pessoas, né, com transporte público, que estão reféns ali com as telas, ela substituiu na imagem a tela do celular, os celulares, por uma barra de KitKat. Aí vocês vão ver no video case que a simplicidade da execução foi o grande poder. Então ali não tem um call to action, não tem texto, não tem logo. Eu brinco até quando eu vi esse case, é o case perfeito para todo diretor de arte, né? Não tem o cliente ali enchendo o saco para colocar mensagem de call to action, colocar todos os endereços de todas as lojas, todos os arrobas que existem, né? Nem o redator participou da confecção. Então, assim, é o case perfeito do diretor de arte. Então, eles trabalharam isso e ganhou o Grand Prix, trazendo esse conceito aí do KitKat, do Have a Break super atualizado. Então, vou soltar o vídeo case aqui para vocês verem. Vamos ver se o áudio está tudo ok e vocês me avisam, tá?
Simples assim, have a break, have a Kit Kat. Dê um break nas telas e pegue o seu celular. Então, isso mesmo, Renato, super simples, não precisa nem falar nada, né? Então, assim, não tem explicação, o videocase e até a própria edição conta o poder da mensagem, a força de uma imagem e, claro, dessa conexão importante da mensagem, da imagem com o meio. Então, entender que o out of home, que o outdoor, esse inventário de mídia nas ruas e na avenida, era fundamental para trazer essa ideia poderosa para as pessoas se conectarem nesse sentido aí, relembrarem do Have a Break. Então, esse ganhou o Grand Prix, primeiro Grand Prix da República Tcheca, da VML, que foi muito bacana. E o segundo case, pessoal, é um case da Coca-Cola, esse aqui é muito legal, que é o Gold Shades of Red, que ganhou o ouro, né, o Shades of Red. O que a Coca-Cola entendeu? Esse é um case da David, da Espanha, tá? Fazer um disclaimer aqui que pode ser legal. Então, ele ganhou ouro com esse projeto no México, tá? E o que a Coca-Cola fez, né, junto com a agência? Entendeu que essa comunidade do México, essa comunidade gastronômica do México, que é uma das cozinhas aí mais interessantes e provocantes aí do mundo, e aquela cozinha simples, de rua, de bares, né, de lanchonetes, ela tem uma força e uma ressonância cultural muito grande. Só que a comunicação dessas pequenas lojas, né, México, de novo, né, um país aí também não tão desenvolvido, tem essa característica de ter, um pouco parecido até com o Brasil, de ter essa cara de bar, essa cara de lanchonete meio desgastada, sabe? Envelhecida com o tempo, aquela coisa raiz, aquela coisa histórica. Mas, ao mesmo tempo, a Coca-Cola entendeu que esses pequenos comércios, a comunicação principal deles era a marca da Coca-Cola. A Coca-Cola, né, tem esses toldos nesses pequenos comércios, né? E quando ele olhou a quantidade, 12.700 toldos, aquilo é uma comunicação da Coca-Cola, aquilo é uma mídia exterior da própria Coca-Cola dentro da comunidade. Imagine 12.700 toldos, aquilo é quase um outdoor presente aí em toda essa capilaridade do país. Só que isso, com o tempo, com o sol do México, com tudo que acontece lá, ele vai se desgastando e desbotando com o passar do tempo. E aí o que a Coca-Cola fez? Entendeu que essas lojas, esses mercadinhos, precisavam de uma revitalização. E a Coca-Cola entra com toda a sua força para fazer um trabalho de revitalização desses toldos, mas não para por aí. Ela entende que isso também tem uma possibilidade criativa para contar uma baita história. Então, assim, esse case, ele é simples. A Coca-Cola pega 12.700 toldos, velhos, vermelhos e desbotados, e substitui por toldos novos. Só que ela conta uma história dessas pessoas, dessas lanchonetes, desses bares, desses mercadinhos, que viram um videocase muito poderoso, tá? E aí, qual que era o disclaimer que eu queria fazer para vocês? No ano passado, eu participei do Congresso Latino-Americano de Out of Home, que foi na Cidade do México. E eu pude perceber essa comunidade, esses bares, essas lanchonetes, exatamente com essa cara. Eu lembro quando eu assisti o videocase, já me lembrou dessa paisagem urbana ali do México. E o que é interessante até que eu percebi nesse congresso que eu participei? Eu conversei com o Tom Goodart. Tom Goodart, ele é o presidente da Associação Mundial de Out of Home. Nesse congresso eu fiz pequenas entrevistas lá, e essa entrevista está até no canal da Taylor, nas redes sociais, no nosso Instagram. Então, para quem não segue a Taylor Media no Instagram, sigam lá a Taylor Media, e tem uma entrevista feita com o Tom Goodart. E eu perguntei para ele, Tom, o que você acha, como que está a América Latina em termos de receita dentro de todo esse ecossistema da publicidade out of home no mundo que cresce, né, cada vez mais, e a parte criativa? Aí olha só o que ele respondeu. O out of home no mundo hoje fatura 40 bilhões de dólares, tá? A América Latina representa 1,5 bilhão de dólares. Mas a América Latina representa 8% da população mundial e recebe apenas 3% dos investimentos em out of home. Então, o potencial de crescimento na América Latina do meio out of home é enorme.
E sobre criatividade, olha só o que ele falou. O grande diferencial que a gente tem na América Latina é a pequena barreira de língua, de idioma. Porque a gente fala português no Brasil e espanhol nos demais países. Então, essa conexão sem barreira de idioma pode ser algo muito interessante até para a criação aí das peças publicitárias. Já quando ele olha na Europa, tem italiano, francês, alemão, holandês, turco, vários idiomas que isso acaba sendo uma barreira territorial. Então, só fiz contar essa história um pouco para dividir com vocês aí sobre o México e sobre esse potencial aí do Out of Home. Vamos ver o vídeo case da Coca-Cola, que eu acho que ele é super poderoso e mostra que uma pequena ideia de revitalizar todo o potencial que ela tem para amarrar outras coisas. Tanto que ela ganhou ali, na sequência que vocês podem ver, bronze também em outras categorias, porque ela conseguiu fazer dessa ideia uma alavanca até para trabalhar social e trabalhar outras áreas de comunicação. Então vamos para o vídeo case. Shades of Red. No matter where you look in Mexico, you see Coca-Cola. It's here, but most of all, up there. Being the roof of thousands of small businesses that represent 48% of our sales, which makes them anything but small to us. Con la Coca-Cola tenemos 48 años trabajando. Ya llevamos aquí, ¿en qué años? 38 años, 25. But did you notice? You've seen Coca-Cola Red everywhere, even when it's not. Introducing Shades of Red, a final tribute to the resilient, beautiful red awnings of Mexico. Honoring the shopkeepers who kept them open, and the countless stories that happened beneath them. First dates, last rounds, sunny days, wild storms, all of it captured in a farewell film. Hoy es la última vez que subes, pero cuando llegue el lunes te bajaremos de nuevo. And as Coca-Cola began renewing, at no cost, 12,700 awnings across the country, we saw the opportunity to turn them into our biggest outdoor campaign ever, using the old ones as the perfect canvas. Literally. Their fabric became bus shelters, billboards, memorials at the stores, and exclusive merch. We honored those Reds on social media, sharing their stories of hard work, flavor, and comunidad. More than a media plan, it was a partner plan. That's why we gave them reminders of their Red, so they would never forget. Qué padre, aunque sea finito, no, me da mucho orgullo, de verdad. Finally, we designed the new awnings to shelter the same stories as the old ones, renewing not only the fabrics, but our commitment to shop owners all over Mexico. Ay, sí me hicieron llorar ahora. Ah, no, muchas gracias. Maravilhoso, né? Então, o poder da força. Ah, que legal, Ju. Bacana. Então, assim, o poder da força da marca da Coca-Cola, e precisa ver como que é a ideia, né? Vamos substituir as lonas ali, os toldos, mas depois essas peças viraram peças para comunicação também, dentro dos painéis, enfim, a lata envelhecida. Então, assim, incrível e com o poder também de tracionar essa ideia aí e fazer ela muito maior. Tá bom? Acho que tinha até potencial esse para Grand Prix, mas acabou ficando com ouro. E aí, pessoal, eu trouxe mais um case só, para a gente fechar aqui também, para respeitar o horário de todo mundo, que é um case muito divertido, né? A Axie já apareceu aqui na Semana Bacanes também, com outras coisas, né? Acabei assistindo, mas esse case aí foi muito engraçado, um case da Axie, foi da Mullenlow e da Espanha também. Eu achei interessante que a Espanha acho que tem bastante coisas aí. Na Semana Bacanes apareceu lá da Espanha, acho que é um país que está crescendo bastante com a parte de comunicação em prêmios lá. O que a Axie fez? Ela tinha que lançar um spray íntimo masculino. Chegamos nesse ponto, pessoal. Então, ela tinha que lançar isso, né? Então, ela, claro, para fazer uma ação dessa, tinha que ser algo muito divertido. E aí é um negócio bacana, né? Porque se a gente olha para trás, o print, as revistas sempre tiveram essa conexão de fazer algumas interações com perfume, com cheiro, né? Como o print ainda existe, mas não tem a mesma escala e alcance, né? A mídia exterior acabou ocupando um pouco esse espaço para fazer algumas interações nesse sentido, principalmente nesses ativos de mídia, de mobiliário urbano, que estão próximo do campo de visão das pessoas, de interação e assim por diante. Então, o que a Axie fez? Ela criou painéis sensoriais, tá?
para promover isso, né? Esse spray íntimo, e ali tinha uma tinta que ela era perfumada. Então, o que acontece? Ela fez toda uma relação que as pessoas tinham que interagir com esse painel para sentir a fragrância desse spray íntimo, tá? Então, era uma experiência realmente tátil, as pessoas tinham que ir lá, tocar na peça e ver como que isso funciona, e foi algo muito engraçado e divertido, porque isso, claro, gera uma super repercussão, e aí depois uma ideia super poderosa com essa interação, ela ganha uma escala absurda, nas redes sociais, e uma mídia espontânea enorme. Então, assim, é muito divertido o videocase, e aí, para dividir com vocês aí esse material da Axe. Never use Axe body spray. Yes. Recently? Not recently. It would irritate my testicles, so stop. Wait, you put it on your balls? I thought that's what you did. Turns out, guys want to smell good everywhere. So Lynx created a fragrance for down there. To get them to try it, we leaned into men's most natural instinct. The result? The Scratch and Sniff billboard. Printed with a special ink that releases fragrance when scratched, we gave vintage Scratch and Sniff technology a supersized comeback, turning the streets into an interactive sampling experience. And even if it looked weird, suddenly people started to feel the itch. But we were just scratching the surface. The campaign launched Lynx Lower Body Spray, lifting sales by 300% in the first week, projected to sell 420,000 units in year one alone. That's about 840,000 testicles, right there. We used the most traditional media in the most untraditional way, turning attention into action, one scratch at a time. Divertido, uma ideia que foi para as ruas, também teve presente aí em outros meios, principalmente no print, mas assim, nas ruas que ela ganhou essa grande projeção, né? Vocês viram o aumento de vendas já na primeira semana, muito divertido. Pessoal, eu trouxe esses 3 videocases aí para a gente respeitar aí o nosso tempo. Outros videocases interessantes e outras peças também que ganharam prêmio, elas estavam dentro de outras ideias que foram apresentadas na Semana Bacanes, então poderia ficar um pouco repetitivo aqui, mas eu trouxe esses 3 principais cases que tiveram um destaque aí na categoria, Grand Prix e 2 ouros aqui, para a gente fechar a Semana Bacanes falando de Out of Home, falando das peças premiadas. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, estamos abertos aqui para papo, discussões, enfim. Renato, obrigado aí, parabéns pela iniciativa de novo da Semana Bacanes, cases ótimos, acho que uma integração muito legal aí com o grupo para entender um pouquinho de cada área aí das disciplinas tem entregado, e acho que foi Obrigado, Léo. Obrigado, Dani. Dani. E está encerrado, então, mais uma Semana Bacana. Até o ano que vem, pessoal.